Você sabia que se uma pessoa estivesse em estado de pobreza ou miserabilidade, tinha que participar de greves ou piquetes para receber cesta básica, por exemplo? Que a Argentina está tendo vários recordes, como o da Merval e exportação de carne? Que o peso está melhor que o real? Pois bem, se você quer entender um pouco mais do que está acontecendo na Argentina, é só assistir os vídeos que estão sendo criados aqui nesse canal. Mas antes, deixa eu te explicar o que é o direito de resposta para a gente começar os trabalhos. Olá, que bom te ver por aqui. Por acaso você já se sentiu indignado em ler ou assistir alguma reportagem? Às vezes parece que a reportagem é superficial, tem algum viés político, é tendenciosa, traz informação parcial. Bem, eu já senti isso. E eu tenho até vontade de responder, por exemplo, quando estou assistindo um noticiário na televisão. Mas não dá, né? A pessoa não vai me ouvir. Bem, pensando nisso, eu criei esse canal, né, Direito de Resposta, onde eu quero contribuir de alguma forma, seja através de alguma outra perspectiva em relação ao que está sendo tratado, o que está sendo analisado, trazer uma análise imparcial, incluir novos dados, analisar contexto, incluir fatos e ou pesquisas. Bem, se você quer ouvir um pouco da minha contribuição, é só seguir o vídeo. Vamos começar os trabalhos? Te vejo no Olá, próximo. como eu trabalho? Geralmente eu pego, trago a notícia e depois eu vou quebrando um pouco a notícia e trazendo alguns comentários e adicionando algum pouco de informação. Nesse vídeo eu gostaria de fazer diferente. Por que diferente? Porque eu acho que antes de comentar a notícia eu preciso trazer a informação de como era o contexto, como eram os bastidores. Eu acho que tendo uma informação em comum, eu acho que nós dois podemos prosseguir no vídeo de uma forma muito mais redonda, né? E por que esse tema? Bem, dia 10 de dezembro, Milei fez um ano de governo e o que ele fez que pode, por exemplo, impactar o Brasil ou impactar o mundo. Não é? De uma forma geral, é bom aprender observando do que aprender fazendo, dói menos. Tá? Então eu vou começar já falando inclusive por esse slide. Porque o Brasil ele está meio sem cor, ele está meio pálido perto de Milei. Porque realmente Milei tem feito muitas coisas pela Argentina. Inclusive o trabalho que o Milei fez está sendo copiado pelos Estados Unidos. E quando começa a fazer um contraste, começa a comparar Brasil e Argentina, eu mesmo, na hora que fiz as pesquisas, pensei que o Brasil estava muito melhor do que está hoje. Mas aí, com os dados, aí nós vamos perceber o que realmente eu quero dizer com isso. Bem, vamos avançar para o próximo slide. Voltando no tempo, estamos na Argentina, final de 2023, 10 de dezembro, o término do mandato de Alberto Fernandes, que é o último presidente, com a seguinte situação: preços relativos regulados. Imagine que você vai comprar uma camiseta da seleção argentina, ela custa $182. E qual é o salário mínimo da Argentina? $182. Ou seja, o preço de uma camiseta é equivalente a um mês de salário na Argentina. E como é que estava a pobreza? 45,2% da população. Dentro desses do 45,2%, 14,6% já eram indigentes. Existia também o cepo. O que era o cepo? Como a Argentina não tinha dólares, criaram alguns mecanismos para que o dólar não saísse do país. Então ele foi implementado em 2011 durante o governo da Cristina Kirchner, levantou em 2015, foi reintroduzido em 2019 por Macri e ainda está em vigência na Argentina. Então, sendo assim, as coisas estavam difíceis, principalmente para importar. Por que principalmente para importar? Não tinha dólares. O Banco Central da República da Argentina não pagou os importadores, né? Não pagou a dívida dos importadores. Né? Então, a coisa estava complicada. E sem falar nisso, tinha a inflação. O que eu quero dizer com tinha inflação? Naquele momento, a inflação foi medida. Não foi naquele momento, né? Na verdade, foi no mês de dezembro. Ainda estava seguindo o mandato de Milei, o começo do mandato de Milei. E a inflação foi de 25,5%. E eles também têm uma outra inflação, que é o atacado. Né? Deu 54%. E ainda tínhamos o contexto de um risco de hiperinflação, 211,4%, foi a maior inflação do mundo na Argentina. Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam se estocando, o peso parecia fogo na mão das pessoas, as pessoas vendendo, tentando pegar dólar no blue, que é o dólar paralelo da Argentina. E as cotações do dólar estavam subsidiadas pelo governo.
Então, o dólar oficial, por exemplo, 382, no paralelo 995. O que isso quer dizer? Na verdade, não tinha produtos no supermercado, as gôndolas estavam vazias, porque com o perigo de hiperinflação, ninguém mais acreditava na moeda e achava que tinha que se proteger, seja através do dólar, seja através de mercadorias, né? E também tinha um outro dólar, que é o dólar atacadista, onde os importadores podiam trazer os bens de lá de fora e subsidiado pelo governo também. Bem, alinhado a tudo isso, tinha a parte de crescimento e corrupção. O que eu quero dizer com isso? Se for analisar o crescimento do PIB dos países da região do América do Sul, a Argentina teve um crescimento de 0,27%, enquanto o Brasil, aí entra o contraste, teve 0,77%. Ou seja, de 2013 a 2023, olha, esses dois países, descartando a Venezuela, né, porque a Venezuela teve um crescimento de PIB negativo, foram os países que menos tiveram crescimento nos últimos 10 anos, né, na região sul, né, América do Sul. E como estaria a corrupção? Bem, o lugar que tem menos corrupção é a Dinamarca. Quem é que tem mais corrupção, Brasil ou Argentina? Por incrível que pareça, Brasil tem a maior índice de corrupção. A posição do Brasil é 104, enquanto a corrupção da Argentina é 98. Né? Bem, se a corrupção no Brasil ainda é maior do que a Argentina, como é que nós não chegamos ao ponto que a Argentina chegou? Né? Lógico que tem o tempo que o governo tem, trabalhando no Estado, né? No país. E também o PIB. O PIB do Brasil é 3 vezes maior que o PIB da Argentina. Né? Então, demoraria mais tempo para chegar a ter os problemas que a Argentina teve. Como se não fosse suficiente, a Argentina também tinha um excesso de cargas e impostos. Uma quantidade de impostos, inclusive eu vou falar mais para frente, um imposto de limpeza, é uma coisa assim muito interessante na Argentina. Eu acredito que do jeito que eles implementam o imposto lá na Argentina, na verdade é taxa de limpeza, mas pelo fato de ser considerado como um percentual do faturamento, para mim é um imposto. Né? A coisa é sui generis lá. Proteção à indústria local, que perdeu a competitividade global. O que acontece? O mercado estava protegido do que existe lá fora, né? Uma coisa que querem proteger a indústria, mas a indústria não se prepara para competir globalmente. Né? Isso é uma coisa que ficou latente lá na Argentina. Você tem impostos municipais, estaduais, uma série de impostos que realmente asfixia o empresário e a população de uma forma geral. O governo sempre gastou mais do que arrecadava e usava as estatais como cabides de emprego, né? Uma série de outras coisas que o governo fazia lá. A corrupção é uma coisa que rodava solto lá. E o novo governo tinha uma dificuldade, né? Como praticamente o partido político era novo, só tinha 10% de senadores e 15% na Câmara dos Deputados. Então, fazer alguma coisa legislativamente ficava meio complicado. Logicamente, o que foi falado até agora foi um resumo, e para resolver parte dos problemas que se tinha, porque não dá para você resolver tudo de uma vez, aí Milei fez algumas mudanças, ou propostas de mudanças. Né? Então, o que ele faz? Aí eu fiz uma divisão por categoria, mas sob o meu ponto de vista e entendimento, como forma de explicar as coisas, ele fez a divisão por âncora fiscal, monetária e cambiário, como abordar a corrupção, pobreza, batalha cultural, que às vezes nas notícias ela acaba tendo um contexto um pouco diferente. É interessante como a forma como você coloca uma informação, ela pode dar um contexto diferente do que realmente acontece. E aí, no meu caso, aí, eu fiz algumas considerações finais, onde eu acho que é interessante ter em mente alguns certos critérios ou algumas avaliações ou até visões de um panorama específico ou um futuro específico. Na parte de âncora fiscal, o objetivo era melhorar as contas públicas e retornar a credibilidade internacional. Como é que seria feito isso? Déficit zero. O governo não vai gastar mais do que ele arrecada. Então, ele vai ter superávit, ele vai ter crédito nas suas contas e começar a pagar os credores. Então, isso vai melhorar o quê? O risco país, que seria o indicador econômico da probabilidade de um país cumprir as suas obrigações financeiras. Da mesma forma, existe um outro indicador com a mesma similaridade, que é a classificação de risco. E uma nota que eu coloco aqui é: todo o plano econômico foi feito sem romper contratos. Ninguém foi lá, pegou dinheiro da conta do cidadão, não foi confiscado nenhum bem, e desregulamentação de uma forma geral, que inclusive está sendo trabalhada até hoje.
Então, como eu abordei no slide anterior, o risco país da Argentina estava em 1.800. Aqui dá para fazer uma comparação, o risco país do Brasil, 350 pontos. A classificação é inadimplência, que é o default, que é a letra D ali na parte de classificação. O nosso caso era um certo risco de inadimplência, mas estável. E aí nós tínhamos os déficits. Em termos de importação de bens e serviços, não foi pago 58 bilhões e meio de dólares. O governo tinha uma dívida acumulada de 419,2 bilhões de dólares. O FMI não pagaram 25 bilhões de dólares. A reserva líquida do Banco Central da República Argentina, faltando 12 bilhões de dólares. E os títulos públicos estavam na ordem de 23 trilhões de pesos. Ou seja, não podia mais fazer importação, não tinha crédito e acesso ao crédito do mercado internacional. Estávamos num ano de reeleição e Alberto Fernandes gostaria de ganhar novamente a eleição, no caso, ser reeleito em 2024, ou final de 2023, né? Porque o presidente eleito, em 10 de dezembro de 2023, toma posse novamente. Eis que, sem oportunidade de ter crédito, para poder inclusive investir na eleição, ele vai até o Brasil, conversa com Lula, sendo, vamos dizer assim, conhecidos em termos políticos. O Brasil faz um empréstimo de 1 bilhão de dólares e onde ele vai pagar diretamente ao FMI. Como era um valor que tinha que ser pago para o FMI para liberar mais uma cota do empréstimo que a Argentina tira direito, aí ele tem acesso a 7 bilhões e meio de dólares, né? E foi nesse momento que Milei acusou Lula de influenciar as eleições de 2023. As dívidas não estavam no tesouro. O que eu quero dizer com isso? Se o país arrecada, quem tem que pagar é o tesouro, porque é o dinheiro dos impostos, da arrecadação da fazenda. Como a fazenda, o tesouro não tinha mais dinheiro, passaram a dívida para o Banco Central. O Banco Central não faz arrecadação, a única forma de fazer qualquer pagamento que vá contra o Banco Central é emitir moeda. Então, mais para frente eu vou falar sobre puts. Aqui é que entra o conceito de, poxa, se eu não tenho dinheiro no Banco Central, como é que eu faço? Não tem reservas, emite moeda. Né? Então, é a emissão endógena, porque o Estado está falido. E também mais um contexto onde os únicos anos que a Argentina teve superávit foi por calote, ou seja, a Argentina não pagou os credores. Isso foi 9 anos, em termos de 109 anos da República. E a situação está muito difícil em 2023. Esse, então, é o último slide de apresentação sobre o contexto do que está acontecendo em 2023. Ufa, quanta informação para analisar uma simples notícia, né? Eu vou começar agora mostrando a notícia da BBC News. Ela foi, pelo menos eu acessei no dia 10 de dezembro, justamente um ano depois da posse de Milei. E eu pretendo estar quebrando ela por partes. Não necessariamente ela vem na mesma ordem que ela apareceu, mas pelo menos ajustando pela parte teórica, ou pelo menos a forma como eu gostaria de estar exibindo os tópicos, né? Então vamos começar? Primeira vez que um economista que se descreve como libertário e anarcocapitalista governa um país. Javier Milei, da direita radical, está no poder na Argentina faz um ano, depois de ser eleito com a promessa de recuperar a economia e reduzir o tamanho do Estado. Quero que tenhamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia. Ele mantém a popularidade na casa dos 50%, índice parecido à sua votação em segundo turno. Isso apesar de a Argentina atravessar a pior recessão da América Latina, além de sofrer uma queda forte no nível de consumo e um grande aumento da pobreza. Qual o saldo do governo de Milei até agora e como ele está mudando a economia do país? Eu sou Camila Veras Malta, da BBC News Brasil, e explico isso em 5 pontos. Milei concorreu à presidência praticamente como um outsider da política. Tinha só 2 anos de experiência como deputado. O partido
Partido A Liberdade Avança, que ele formou para impulsionar sua candidatura ao Congresso alguns anos antes, não tinha representatividade nacional. Aliás, esse partido só foi reconhecido oficialmente em setembro de 2024, já com Milei na presidência. O fato é que Milei, que tinha ganhado projeção como comentarista de TV, foi o primeiro presidente a chegar à Casa Rosada sem ter uma estrutura partidária. É uma mudança grande na política argentina, que até então se dividia entre duas forças principais: o peronismo, movimento que remete ao ex-presidente Juan Domingo Perón, e o antiperonismo. Esse cenário criou obstáculos a Milei no começo. A coalizão dele não tinha nenhum governo regional e ocupava só 10% do Senado e 15% da Câmara. Mas, apesar de governar como minoria, acabou conseguindo aprovar algumas de suas propostas principais, que eu vou detalhar já já, com o apoio de outros partidos. Mas parte dessas propostas foi imposta por decretos de urgência e por vetos à lei, o que levou opositores a acusar Milei de abusar desses dispositivos constitucionais e de governar como se fosse, entre aspas, um monarca. O segundo ponto é o estilo de Milei, que ganhou popularidade justamente tentando se afastar da imagem de político tradicional. Para além da estética, tem também o tom agressivo contra adversários políticos e contra líderes de esquerda. ¡Viva la libertad, carajo! O que nos leva à relação conturbada com Lula. Durante a campanha eleitoral argentina, o presidente brasileiro declarou apoio ao adversário de Milei, Sérgio Massa, e acabou não sendo convidado para a posse. Quem compareceu foi o ex-presidente Jair Não foi bem assim, né? Na verdade, depois vocês me ajudaram no empréstimo de $1 bilhão para conseguir 7,5 bilhões, vamos dizer que Lula estava alinhado com as ideias de esquerda de sendo Alberto convidado Fernandes, para a posse. Quem compareceu foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em mais de uma ocasião, Milei chamou Lula de corrupto e comunista, e Lula reagiu dizendo que o argentino falava, entre aspas, muita bobagem e devia desculpas ao Brasil. Essas desculpas nunca vieram. Os dois líderes se encontraram pessoalmente pela... Essas desculpas nunca virão. Lula participou do Fórum São Paulo, fez empréstimos para Venezuela, fez empréstimos para Cuba, alguns empréstimos não foram pagos. E ele está alinhado com a Rússia no sentido de criar uma moeda alternativa ao dólar para o comércio global. Então, por que essa, vamos dizer assim, iniciativa? A Rússia está com embargos dos Estados Unidos. Então, ela não consegue ter acesso aos dólares para poder fazer comércio de uma forma geral. Do mesmo jeito, Venezuela queria entrar no BRICS para poder ter acesso ao comercializar e fugir dos embargos dos Estados Unidos. Então, logicamente, Lula está alinhado a ideias comunistas e, inclusive, o papel protecionista que ele tem no Estado está justamente ligado a isso. Não vai vir desculpa, porque, principalmente, tudo foi vinculado a notícias que estavam, não é, no noticiário internacional. Lula foi preso, não é? Muitas coisas foram reveladas nos processos, embora o STF, que tem o seu advogado pessoal agora como ministro, né, tenha dito que não seguiu o devido processo legal para a Lava Jato seguir com as decisões. Bem, eu não pesquisei muito sobre esse assunto, mas as desculpas não virão. É melhor esperar As sentado. desculpas nunca vieram. Os dois líderes se encontraram pessoalmente pela primeira vez na cúpula do G20 no Rio, e as imagens viralizaram por destoarem do jeito caloroso com o qual Lula recebeu os demais líderes estrangeiros. A gente fez uma reportagem contando como a política externa abraçada por Milei virou uma pedra no sapato do governo brasileiro. No G20, por exemplo, a Argentina fez oposição à taxação dos super ricos ser mencionada no comunicado final da cúpula. E essa é uma das principais... Bem, nesse ponto que ela aborda que o Milei foi uma pedra no sapato justamente para taxar dos mais ricos como uma forma de resolver o problema de pobreza no mundo, eu, na verdade, acho que está faltando um pouco de entendimento do que realmente está acontecendo na Argentina, e eu pretendo, através desse slide, esclarecer isso. Inclusive, no final, no último slide que eu vou apresentar dessa sessão, eu acho que eu consigo fazer esse resumo do ponto de vista do que seria interessante em termos de visão do que está sendo colocado na Argentina, como uma forma até de aprendizado em termos de economia e em termos de resultados no Brasil. Vamos, por exemplo, começar com a parte de contenção de despesas. Milei demitiu mais de 30 mil funcionários, 30% dos gastos públicos estão incluindo a parte de demissões. Ele reduziu de 18 para 9 ministérios, de 106 para 54 secretarias e de 182 para 140 subsecretarias.
houve um corte de orçamento de 3 bilhões de dólares anuais, incluindo o quê? A redução da frota de carros presidenciais, 2 aviões da IPF, no caso em português falaríamos YPF, que é meio estatal e meio privada, a empresa, e a redução de motoristas de funcionários públicos. Tá? E é até interessante porque para fazer o corte orçamentário, eles fizeram um levantamento dos bens que existiam para o Estado. Né? O Ministério da Economia tinha um barco. O que o Ministério da Economia ia fazer com um barco? Né? Mas tudo bem. O Milei também suspendeu a parte de publicidade do governo. Em 2023, tinha gasto 34 bilhões de pesos em publicidade. Então, durante um ano, o governo não vai mais fazer nenhuma publicidade como eliminação de gastos. A parte de obras públicas foi a parte que mais teve corte, inclusive Milei disse que estava sendo usado para corrupção, então não ia seguir mais nesse sentido, sendo que havia outro entendimento em relação a quem deveria fazer determinada obra ou não, se seria a província, no caso o estado, ou se seria o governo federal. Ainda foi criado um ministério que ainda está em operação de desregulamentação. Então a ideia é diminuir a burocracia, aumentar a competitividade das empresas, e todo dia se saca entre 1 e 5 desregulamentações, né? Todo dia se saca a regulamentação. Então, pelo que eu pesquisei também, cerca de 800 normas foram removidas até o momento, né? Para ter uma ideia de quanto burocrático estava o país. E a FIP, que seria equivalente à Receita Federal do Brasil, foi toda redimensionada. Na verdade, o que aconteceu? Foi criada a ARCA, que seria a nova Receita Federal da Argentina, e se demitiu 3.100 funcionários. Tá? Houve uma economia de cerca de 6,4 milhões de dólares ao ano. Só para você ter uma ideia, um dirigente da FIP ganhava cerca de 30 milhões de pesos, sendo que o maior valor de um ministro era 3 milhões de pesos, em média, o salário. Então, havia muita distorção em relação a salários e uma quantidade muito grande de pessoas. Né? Então, isso foi, por exemplo, um exemplo das contenções de despesas que foram feitas. Né? Legislação e confirmação do déficit zero. O Milei colocou a lei ônibus, logo que entrou na presidência. O Congresso e o Senado fizeram uma série de mudanças que acabou desvirtuando a lei. Então, o governo retirou e colocou a lei bases. Do início do mandato até a aprovação da lei de bases, foram cerca de 6 meses. Nunca na história da Argentina se demorou tanto para aprovar um projeto de lei que buscava a melhoria da Argentina. Né? Então, logicamente, isso é um problema político. Né? A esquerda não gostaria que qualquer mudança em termos de privilégio ou uma série de outras coisas mudasse no país, né? E a coisa foi tão ferrenha, entre aspas, porque foi proposto 2 projetos de lei, um para aumento das universidades e outro para aumento dos jubilados, que são os aposentados. Nenhum deles se explicou de onde ia tirar o dinheiro para poder cobrir essa despesa adicional. E até ficou interessante, porque a oposição se tornou a situação, porque a oposição diria o quê? Que estava defendendo os direitos dos cidadãos, mas no período de governo onde o Sérgio Massa estava trabalhando, ele tinha reduzido, no caso da educação, 7 bilhões de pesos. E na parte dos jubilados, ou dos aposentados, simplesmente o governo não repassou 110% da inflação, porque não podia estar comprometendo o orçamento do governo. Bem, é isso. Em relação ao pagamento de dívidas, tem uma diferença de arredondamento aí, mas a Argentina, se você tirar 144 de 506, a gente tem um total de dívida aí de 362. Se é mil milhões de dólares, no caso eles querem dizer que são bilhões de dólares. Então 362 bilhões de dólares foi o que cresceu de dezembro de 2001 até novembro de 2023. E durante o governo Milei, aí deve ter a parte de arredondamento também, mas está mostrando 33 bilhões de dólares, mas na verdade seriam 34 quando for fazer a conta certinha na calculadora, ou os cálculos que forem feitos aí. Então, veja,
em 23 anos, que conta do ano 2021 até 2023, em 23 anos acumulou-se 362 bilhões. Em praticamente até setembro, 9 meses, no caso, 9 meses de Milei, 34 bilhões foi o que foi diminuído em termos da dívida. Uma coisa que eu não vejo falar muito também, recordes e altas que estão acontecendo na Argentina. A exportação de carne foi um recorde de 699.987 toneladas de janeiro a setembro. De 18 passou a 30% da parte de exportação. É o volume mais alto dos últimos 57 anos. Antes, o que acontecia? O governo pegava todo o dinheiro emprestado no banco, então não existia crédito bancário. Quando se implementou o déficit zero, não se precisou mais de financiamento dos bancos. Então os bancos começaram a fornecer crédito para o público. E o que aconteceu? Um estouro de vendas na parte de bens duráveis, né? Então teve um aumento de 40% de oferta de crédito ao público. Isso aumentou a venda de eletrodomésticos, automóveis, que alcançou 43.627 unidades em outubro de 2024, e teve um aumento de 28,6% na parte de motocicletas em agosto de 2024. E por que teve tanto aumento na parte de motocicletas? Porque, como tirou os subsídios, o transporte também ficou mais caro. Então, como você tinha mais crédito, era mais fácil comprar uma motocicleta, era mais barato, porque o que a motocicleta gasta é muito menos e é mais fácil se deslocar. Então, foi aí que as compras aumentaram de uma forma muito rápida. E outra coisa que não tinha, crédito imobiliário. Um crédito de 30 anos era impensável com a inflação na Argentina. E isso voltou também. E pequenas e médias empresas também estão em ascensão, que é as exportações, né? Um aumento de 30% interanual de 7,2 milhões de toneladas. Né? Bem, é isso que está acontecendo. Não tem só esse recorde. Tem o recorde da Merval. A Merval foi o único índice de bolsa do mundo a valorizar em dólares em outubro com uma alta de 6,74. A Bolsa de Valores da Argentina teve uma valorização recorde de 5,21% no dia 14 de novembro. Né? E os analistas entendem que com a queda do risco soberano, que é o risco país também, ele pode obter qualificações de investimento internacional. Não esqueça que nós estamos com o risco país um índice muito grande. E aí, possivelmente, a Merval vai ter um retorno ainda maior. Veja que nos títulos ao lado, na imagem, você tem um percentual acumulado do ano, uma variação até de 219%, 230%. Isso é a forma como os títulos estão crescendo na Argentina. E agora vamos fazer um comparativo. Então, com a base monetária zero, desculpe, o que eu quero dizer com base monetária zero é o seguinte, antes se comprava o dólar, fazia a conversão e jogava como peso no país. Só que não tinha tanta demanda para peso, então você estava sobrecarregando a quantidade de pesos no mercado. Então, base monetária zero é ninguém vai mais emitir pesos. Então, toda vez que você compra algum peso, você vende o excedente no mercado, então você zera a quantidade de pesos que seria, entre aspas, emitida na economia. Né? E até o momento, o Banco Central da República Argentina comprou 20,237 bilhões de dólares. O saldo ainda é negativo, porque o pessoal pode falar, poxa, tem 30 bilhões de dólares no Banco Central. Veja, tem 30 bilhões de dólares, mas você tem dívidas a pagar. Se você tem dívidas a pagar, não quer dizer que você está com saldo positivo. Estamos com saldo negativo de 6 bilhões de dólares. Houve um acompanhamento até agora, essa informação que eu peguei estava praticamente no final de novembro, me parece que o saldo negativo é de 5 bilhões de dólares agora, mas ainda não confirmei. Próximo ponto, previsibilidade. Uma coisa que os argentinos estão, entre aspas, assustados é que nunca houve um imposto extinto depois de ser declarado na Argentina. Todo imposto, mesmo temporário, ele acaba virando como efetivo, como final na Argentina. E o Milei falou, olha, vamos aumentar de 7,5% para 17,5%, mas vai ser temporário. Na verdade, o Caputo, né? Toto, que falou isso. E depois de certo tempo nós vamos diminuir isso. E foi o que aconteceu. Então, de 17,5% ele baixou para 7,5%, e na prática ele já não existe mais, porque
é cobrado antecipadamente os valores de imposto antes de vir a importação. Isso já foi extinto, então no mês de novembro já cancelou esse imposto. Então, na prática, no mês de dezembro já está extinto o imposto país. Isso vai ajudar o quê? A diminuir o preço e, de uma certa forma, a impactar na inflação, diminuindo a inflação. Então, essa parte de credibilidade e previsibilidade ajuda. Por quê? Vamos dizer assim, principalmente o agro da Argentina achava que ia ter uma desvalorização cambial. Por quê? Porque toda vez que tinha algum problema, aumentava o valor do dólar, era melhor para fazer as exportações, e o governo falou, não vamos fazer desvalorização, não vamos fazer. E o pessoal pagou para ver. Quando viu que os créditos estavam vencendo de empréstimos que fizeram em banco e que tinha que comprar os insumos para a próxima safra, os agricultores começaram a vender os produtos agrícolas e com isso acabou melhorando as reservas do Banco Central. Em termos de subsídios e privatizações, o déficit zero não permitia mais subsídio a serviços ou receita negativa, então luz, gás, transporte, então isso tudo foi aumentando para a população. Hoje estamos cerca de 90% de cobertura dos serviços e o país está vinculado realmente no valor real dos serviços, né? Só para você ter uma ideia, quando teve o subsídio de luz, era tão baixo que houve um boom na venda de ar-condicionado e as pessoas estavam instalando ar-condicionado à vontade, porque praticamente não ia gastar nada, né? Então, era uma coisa muito barata para se usar. Então, e as estatais também estavam sendo usadas como cabide de empregos, né? Então, era mal administradas, trazia prejuízos. E aqui eu quero mostrar também, em termos de subsídio e privatização, alguns subsídios foram cortados e as razões que trouxeram essa decisão, né? No caso, vou falar no INCA, Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisual. Bem, se você quer trazer um modelo ao público e que ele seja bem visto, nada mais do que o apoio a celebridades ou artistas, no sentido de você ter um maior retorno em relação ao que se faz, né? Então, no INCA, 100% dos filmes eram patrocinados. E o que acontece? Por exemplo, um dos filmes, 300 metros quadrados e 8 ventanas, tiveram 4 espectadores. Só Uma Primavera tiveram 5 espectadores. Vamos aumentar, teve um que teve mais. Lamen a Joey, 35 espectadores. Então, é o seguinte, o subsídio foi mantido em 50% e se agora os empresários de arte visual quiser desenvolver ou criar algum filme, os cineastas, devem também participar do risco. Então, por enquanto, é essa norma que está no governo. Isso tem gerado muitas críticas. Inclusive, parte do vídeo que eu vou colocar na parte 2 tem algumas menções sobre o que foi feito isso e eu vou abordar nesse sentido também. E como é que seriam os subsídios no Brasil? Então vamos lá. Nos subsídios para a classe artística, é através da Lei Rouanet, ela aumentou em 250% em 2023. Isso quer dizer que a classe artística pode receber até 16,5 bilhões para fazer filmes ou qualquer outra coisa na parte artística. Se você olhar o gráfico ao lado, foi o maior desde 2003, quando teve a primeira posse de Lula, até hoje é o que mais tem o que mais tem valor, que foi adicionado maior valor. Lógico que não quer dizer que já se gastou esse dinheiro, mas a possibilidade de acessar esse dinheiro é muito interessante, vamos dizer assim. Voltando para a Argentina, vamos falar da Aerolíneas Argentinas. Só teve resultado negativo desde 2008 até 2024, que é o material que eu estou colocando. Na verdade, em média, sempre tem um aporte de 1 milhão por dia para fazer com que a empresa funcione. E só para você ter uma ideia do valor que é injetado, do valor que é colocado na companhia, se fizesse uma comparação com outras empresas aéreas, além dos aviões que já existem na Aerolíneas Argentinas, faltariam cerca de 90 aviões para que a empresa estivesse trabalhando com o capital que ela tem. Só dá um pouquinho só
atrasada ou só está um pouquinho negativa, né? A parte de Belgrano Cargas. A Belgrano Cargas é a empresa estatal que opera a rede ferroviária de cargas no país. Ela, na verdade, começou em 1930, com 43 milhões de toneladas ao ano. Teve a estatização, tudo. Agora ela trabalha com 25 milhões de toneladas. Antes ela tinha cerca de 15.305 km, hoje está com 7.200 km de vias. Então fizeram uma parceria também para fazer uma análise do inventário, e mesmo pagando serviços através de uma parceria com a Universidade Nacional de La Plata, nunca se chegou ao inventário dessa empresa. E desde o governo Macri, a empresa incorporou um empregado a cada 3 dias. Né? Como é que seria o Brasil? Então, como é que estão as estatais no Brasil? Poxa, déficit acumulado de 7,76 bilhões. Ah, mas peraí, gastou 7,76 bilhões? Não. Na verdade, você tinha um valor positivo e você ficou negativo 7,76. Isso quer dizer que praticamente, olhando pelo gráfico, não estou com toda a diagramação, estou fazendo uma análise por cima, porque não consigo ver os pontos especificamente, mas se tem uma ideia de que 10 bilhões é o que foi queimado nesse período todo, ou seja, de 2023 até 2024. Note que o valor também não inclui Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa. Mas vamos analisar então, se não está incluso essas empresas, vamos analisar pelo menos Petrobras. Como é que está a Petrobras? Quer dizer que você entrando no site da empresa, pegando a reconciliação, pegando a informação dos relatórios de desempenho de 2024, no nono mês, nós temos o quê? Uma queda de 42,6%, ou 40,03 bilhões a menos no lucro da empresa, de 2023 a 2024. Vamos pegar uma outra empresa, vamos pegar Correios. Correios, o que aconteceu? Simplesmente teve uma ação que começou sobre o governo Dilma. No governo do Bolsonaro foi recorrido, ainda tinha chances de seguir à frente o processo. Aí no governo Lula simplesmente se desistiu de seguir com o processo e aí foi pago a ação do Correio. E vocês vão ver, dá uma pausada no vídeo aí, dá uma olhada. Foi feito o quê? Uma combinação para que voltasse para o período anterior, mesmo que seja em 2023, voltasse para o período anterior, contabilizasse isso, né? E acertasse o balanço. Bem, mas eu quero fazer uma comparação. O que eu quero dizer com uma comparação? O que foi colocado na reportagem que nós estamos falando desse ponto específico. O governo do Brasil está praticamente repetindo os erros que ocorreram na Argentina. A diferença é que nosso PIB é 3 vezes maior, então fica difícil chegar na mesma velocidade aos resultados. Você vai precisar de mais tempo para chegar ao mesmo problema da Argentina, né? E o que é interessante na forma como se é governado, ou pelo menos a esquerda na Argentina, ou pelo menos o que eu vejo que, de uma certa forma, não há um engajamento político. Tem não sei se é uma parábola ou uma história, da parceria do frango com o porco. Eles queriam fazer uma sociedade para abrir um restaurante. E qual que seria o prato principal? Ovos com bacon. Né? Qual é o problema dos ovos com bacon? Né? Enquanto a galinha contribui com os ovos, o porco precisa se sacrificar para fornecer o bacon. Né? Então, o que eu quero dizer com essa alegoria? Eu quero dizer que é muito fácil gastar, sendo que você não vai arcar com o resultado disso. Se é um empresário, ele gasta, ele fale. O Estado não vai falir. Não é possível o Estado falir. Juridicamente isso não é possível. Né? Então, qual é o link que eu faço com o ponto do começo da apresentação dos slides? Peraí, você vai taxar os super ricos? Se você parar para pensar, vamos colocar um percentual de igualdade, porque o percentual é sempre colocado no sentido que haja uma igualdade. Se você estipula 10%, uma pessoa que ganha R$100, ela vai pagar o quê? R$10. Se uma pessoa ganha R$1.000, ela vai pagar R$100. Então, cada um está contribuindo igualmente. Os valores são diferentes. Se você parar para pensar, quem ganha menos paga R$10, quem ganha mais paga R$100. Então, o que acontece? Quando você coloca uma taxa de 10%, 10% da sua vida, 10% do seu ano, do ano que você trabalha, vai para o governo. Se você aumenta para 27,5%, 25%,
1/4 da tua vida vai para o governo. Então, você já está taxando muito mais quem ganha mais. Inclusive, tem disparidade nesse sentido, porque quando você muda de faixa de imposto de renda, você teve aumento, mas você líquido, você acaba recebendo muito menos, ou menos, na hora que você muda. Então, é uma forma, isso é uma coisa pessoal, tá? Mas é uma forma injusta de se fazer as coisas. Qual que é a forma mais justa? Poxa, gerencie os bens do Estado. Não tem que dar prejuízo, não tem que ser cabide de emprego. E aí é o ponto que eu trago da Argentina. O Estado está mais magro, o Estado está mais eficiente, eficaz. Então, essa é a forma de devolver alguma coisa para a população. Se você não consegue gerenciar os valores, os bens que você tem, não há dinheiro que chegue para você resolver a pobreza. Porque quanto mais dinheiro você tem, se você não está administrando esse dinheiro de uma forma eficiente, você nunca vai ter resultado para o dinheiro que você está recebendo. Né? É esse o ponto. Né? Então, com esse slide aqui eu encerro esse tópico e voltamos para a reportagem. Cúpula. E essa é uma das principais bandeiras do Brasil nesse fórum das maiores economias do mundo. Apesar das trocas de farpas, houve um episódio de aproximação durante a crise que se abriu com as eleições na Venezuela, quando o governo de Nicolás Maduro expulsou os diplomatas argentinos do país e o Brasil assumiu temporariamente a custódia da embaixada da Argentina em Caracas. Na ocasião, Milei agradeceu e escreveu no X que, abre aspas, os laços de amizade que unem a Argentina com o Brasil são muito fortes e históricos. E internamente, como esse estilo de Milei ecoa entre os argentinos? Bom, os simpatizantes elogiam o presidente como alguém genuíno que fala o que pensa e que traz mudanças. E os críticos dizem que as ofensas propagadas por Milei nas redes sociais vão estimular a violência política na Argentina. Esse vídeo acabou ficando longo, mas espero que você tenha gostado. A parte 1 termina por aqui. Na parte 2 a gente vai falar sobre a pobreza, vai falar sobre a corrupção, uma série de outras coisas que é interessante, a valorização da moeda. Espero te ver no próximo vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima vez, se assim você quiser. Obrigado, até mais.